Olá pessoal, tudo bem? Vamos à aula dessa semana. A aula dessa semana nós vamos falar sobre luz e sombra, tá? Que tem também tudo a ver com as linhas, traço, pontos e o bidimensional e o tridimensional, que nós já vimos em aulas anteriores, tá? Então eu vou explicar para vocês assim, de uma forma mais simples, tá? O que são a luz e sombra. A luz e sombra são elementos fundamentais da linguagem visual. Ou seja, com ele nós podemos criar no desenho, né, na pintura, escultura, lindos efeitos, como o aumento do espaço, a profundidade, né, e a valorização das partes mais iluminadas. Além de também serem elementos básicos para produzir o efeito de volume nos objetos, tá? São a base da tridimensionalidade no desenho e na pintura também, tá? Ou seja, em outras palavras, são os elementos que transformam as linhas expressadas em duas dimensões num desenho com efeito tridimensional. Em sala, nós vamos, eu vou explicar de uma forma mais fácil para vocês, que a gente quando está junto fica melhor para explicar, tá? Que para vocês entenderem que aqui nós temos uma imagem que ela parece que é tridimensional, que ela tem altura, largura e profundidade, tá? Mas ela simplesmente foi desenhada no papel, então, ó, ela não tem volume, tá? Ela não é tridimensional. Nós causamos só uma ilusão de que ela seja tridimensional, mas ela é algo que está no bidimensional, tá? As sombras também, elas variam, né, de tamanho, tá? Ao longo do dia. Se você, por exemplo, no começo da manhã, tá? Se você for e reparar, as sombras elas são mais longas do que quando está no fim da tarde, quando você está exposto à luz natural, à luz do sol, à luz do dia, tá? Principalmente a do sol, tá? Então, a gente fala que existe dois tipos de sombra, que é a própria, né? A sombra própria e a sombra projetada, tá? Então, a sombra própria é aquela que a gente consegue com a luz natural ou também com a luz que não seja natural. Pode ser de uma lanterna, de uma lâmpada, qualquer coisa assim, tá bom? Então, nós temos, então quando fala que a sombra é projetada, é quando a luz não é natural. E quando a luz é natural, é a que a gente chama de sombra própria, tá? Então, como nós vamos fazer a nossa atividade essa semana? Eu vou mostrar uns exemplos aqui para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma bola. Você presta atenção, se você coloca a bola aqui nesse espaço e coloca aqui a sombra dela, tá? Parece que ela está flutuando, né? Que ela está no ar. Aqui, ó, se você coloca o desenho, faz a bola e coloca a sombra dela aqui, ó, nessa parte aqui dela, parece que ela está no chão e conforme a luz bate, a sombra se projeta aqui atrás dela. Então, isso nada mais é que um truque que nós usamos de pintura, tá? Para dar esse efeito até tridimensional na coisa, tá bem? Aqui, ó, é uma imagem de uma foto de uma sombra de uma criança. Essa sombra ela foi projetada com a luz natural, com a luz do sol, tá? Que é onde faz aquela sombra do nosso próprio corpo que a gente vê, ou de um objeto que você colocar no sol. Na hora de fazer o desenho, você também pode usar essa tática, tá? Pode ir no sol, coloca o objeto de uma forma que vai existir a luz e a sombra, e você vai pegar e fazer esse desenho. Você pode usar essa forma, como você também pode fazer assim, ó. Aqui, o que eu fiz? Ó, se vocês olharem, ó, parece que aqui tá a bola e ali atrás a sombra dela. Eu peguei um papel preto, um branco, recortei a bola, o meio da bola ficou vazio. Aí eu colei em cima do papel preto, tá? E aqui eu fiz o inverso. Eu recortei em volta da bola, tirei toda a parte do papel branco e colei aqui na frente,
tá? Para dar esse efeito de luz e sombra. Você também pode usar essa tática, se você quiser fazer o desenho, recortar, então você vai fazer o desenho 2 vezes, você vai recortar uma vez pelo lado de fora e o outro pelo lado de dentro, tá? Vai recortar tudo e vai usar a parte de dentro, com uma folha pintada de preto embaixo. E o que fica na frente, você vai recortar o desenho e usar a parte que ficou de dentro do desenho, não a de fora, tá? Então, é o que você vai fazer. Você vai recortar aqui o desenho, você vai fazer um desenho, recorta, a parte que sobrou do desenho, que você tirou o desenho e recortou, é a parte que vai ficar aqui na sombra. E a parte que você cortou vai ficar aqui na frente, tá? Que é o objeto em si. E aqui é a sombra dele, porque você vai colocar um papel preto embaixo, ou pintar, né, de preto, e vai ficar a sombra do desenho. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida é só perguntar lá no Classroom. Faça uma atividade, fotografe, mande lá para a Pro, tá? Depois guarda a atividade na sua pastinha de artes, para que nós possamos colocar depois no nosso caderno atividades sobre luz e sombra, tá bom? Espero que gostem, fiquem com Deus e até a semana que vem.